The Wizards of Realism. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Hoje vamos conversar um pouco sobre as leis severas e rígidas japonesas contra a posse de armas e uma pequena comparação com os Estados Unidos da América. Dois países de primeiro mundo, uma comparação de como é visto pela sociedade o armamento e o desarmamento da mesma. O Japão e as armas de fogo, legislação pesada. No Japão, as únicas armas de fogo que você pode comprar legalmente são as espingardas de caça e rifles de ar comprimido. O país nipônico tem uma das menores taxas de crimes cometidos com armas de fogo do mundo. No ano de 2014, ocorreu somente 6 mortes. A legislação para a compra de uma arma de fogo é rígida. O comprador precisa ter paciência e determinação. Ele terá que passar por aulas, prova escrita e teste de tiro ao alvo, com resultado mínimo de 95% de acertos. Também é preciso fazer exames psicológicos e antidoping. Os antecedentes criminais são verificados e a polícia checa se a pessoa tem ligações com grupos extremistas. Investiga também os seus parentes e até os colegas de trabalho. No Japão, a polícia tem poderes para negar o porte de armas e apreendê-las. As lojas que vendem armas de fogo são também controladas pelo governo. O país tem 47 prefeituras e uma média de 3 lojas de armas de fogo por prefeitura. Ao comprar cartuchos de munição novos, os antigos precisam ser devolvidos. Para você ter uma ideia, até mesmo o crime organizado no país dificilmente usa arma de fogo. Geralmente utilizam facas. Você tem que informar a polícia onde guarda a sua arma e a munição, e ambas devem estar em locais distintos, trancados. A arma é inspecionada pela polícia anualmente. A licença tem uma validade de 3 anos. Após isso, a pessoa é obrigada a fazer curso e provas novamente. Por causa desse controle rígido e por não haver liberação de armas portáteis, tiroteios e massacres por arma de fogo são raríssimos no Japão. Quando há um massacre no país, geralmente a faca é a arma na mão do criminoso. Em 1958, foi criada a Lei de Controle de Armas de Fogo, mas a ideia por trás dela remonta a séculos. O Japão sempre teve leis rigorosas desde a chegada de armas de fogo no país. Esse país asiático foi o primeiro do mundo a criar leis sobre as armas. Isso demonstra que elas não fazem parte da sociedade civil. A população japonesa tem sido premiada por devolver armas antigas, algumas de 1685. Talvez a primeira iniciativa para comprar armas de volta. O resultado é um índice muito baixo de porte de armas, 0,6 armas por 100 pessoas em 2007, em comparação com 6,2 por 100 na Inglaterra e no país de Gales, e 88,8 por 100 nos Estados Unidos da América. Uma sociedade armada até os dentes, a violência armada. E isso tudo tem a ver com a quantidade de armas portáteis nas mãos de civis. E a relação tem a ver com a quantidade. Uma sociedade com poucas armas, isto é, todos desarmados, o nível de violência cai vertiginosamente. Policiais nipônicos dificilmente andam armados, pois dão preferências às artes marciais. Todos devem chegar à faixa preta do judô. Eles passam mais tempo praticando kendo, esgrima japonesa, do que aprendendo a usar armas de fogo. A resposta à violência jamais será violência. A polícia japonesa disparou apenas 6 tiros em todo o país no ano de 2015.
Vejam só a diferença se compararmos com o Brasil e os Estados Unidos da América. No seu trabalho diário, a polícia japonesa, ao se deparar com uma pessoa violenta ou bêbada, o seu procedimento é usar colchonetes para embrulhar o indivíduo e levá-los para se acalmar dentro da delegacia. Volta após o nosso intervalo. Nos Estados Unidos, o modelo é de militarizar a polícia. Isso causa um aumento significativo da violência na sociedade, pois com a polícia muito mais armada e criminosos tendo acesso à compra de armas legalmente, aumenta a corrida armamentista entre as duas partes, e quem mais sofre com isso é a população. Para você ter uma ideia, meu amigo, no Japão, um policial que cometeu suicídio com sua própria arma foi processado, depois de morto, por ter cometido um crime. Ele cometeu suicídio em serviço. No Japão, os policiais jamais andam armados em suas folgas, pois eles deixam suas armas na delegacia ao final do dia de trabalho. Esse zelo policial com as armas de fogo aplica-se também aos próprios policiais. Para você ter uma pequena ideia do quanto isso é levado a sério, em um certo treinamento de tiro, após todas as cartucheiras serem recolhidas, verificou-se que uma bala estava faltando. A preocupação foi tanta que só saíram da sala depois que encontraram a dita bala que havia caído atrás dos alvos. A própria população é contra o relaxamento da legislação sobre as armas. Um país que passou por guerras horríveis, principalmente a Segunda Guerra Mundial, sabe perfeitamente o quanto é nocivo a proliferação de armas portáteis em uma sociedade civil. Hoje em dia, o Japão é o exemplo de país pacifista. Essa legislação rigorosa sobre o controle das armas de fogo impõe duras restrições às lojas autorizadas para o comércio das mesmas. Uma dessas restrições diz respeito ao controle da munição e a quantidade dessas lojas. Tudo depende da sua cultura. Construa uma pacifista e terás a paz. Construa uma belicista e terás a guerra. Quando você tem uma cultura pacifista, você não sente a necessidade de andar armado. Os japoneses são tão preocupados em manter a paz que até os movimentos para aumentar o papel do Japão em missões de paz no exterior têm causado preocupação. Eles temem que essas missões se tornem uma abertura para mortes nas forças de defesa, tendo como possível consequência a exaltação do uso de armas. O nível de rejeição ao porte de armas no Japão é altíssimo. Um país de uma sociedade com essa consciência caminha para um lugar perfeito. Tudo depende da cultura da sociedade. Prefiro ter uma cultura pacifista a uma belicista. A Islândia também tem um índice baixo de crimes com armas de fogo, apesar de ter mais dono de armas. Porém, a Islândia tem uma população muito pequena em relação
ao Japão. Para você ter uma ideia do comportamento japonês com relação a essa questão, eles sequer consideram a propriedade de armas como liberdade civil e rejeitam enfaticamente a ideia de que armas de fogo são algo que se usa para defender a sua propriedade contra outras pessoas. Essa lei rigorosa sobre o porte de armas impõe aos bandidos severas perdas, principalmente para o crime organizado. Os crimes da Yakuza, a máfia japonesa, caíram drasticamente nos últimos 15 anos. Os crimes no Japão, em sua maioria absoluta, são praticados com facas. O controle nas fronteiras japonesas é rigoroso. Meus amigos, tudo depende do que queremos para nós e nossos filhos. O que você prefere? A cultura japonesa, com média de 6 crimes anuais por arma de fogo, ou a cultura americana, com uma média de 7.000 crimes anuais por arma de fogo? O que você acha melhor? O poder público cumprir com suas obrigações constitucionais, deixar de ser incompetente e desarmar os bandidos, pois pagamos tributos para isso, ou deixar de cumprir seu dever e jogar para nós a sua obrigação e armar toda a sociedade, onde corremos o risco de um aumento grandioso de crimes por arma de fogo em diversas situações impensadas. Volto após o nosso intervalo. A minha linha de pensamento sempre foi o da paz, pois jamais a alcançaremos se houver armas de ambos os lados. Armas só servem para ferir e matar, nada além disso. É muito importante tirar armas de bandidos e reformar o Código Penal, onde sejam inclusas leis mais severas e controle mais rígido em todo o país, principalmente em suas fronteiras. O pai de família já tem um monte de deveres e obrigações para com os seus e ainda querem colocar mais um pesadíssimo nas suas costas. Uma transferência de obrigação do Estado para o pai de família, uma irresponsabilidade gigantesca e covarde. Todos pagamos para esses governantes devolverem os tributos em boas políticas públicas, principalmente educação, saúde, segurança, saneamento básico, infraestrutura, ciência e tecnologia. Você pode escrever o que eu estou falando. Para cada 10 pais de famílias mortos, um bandido morto. Um bandido morto, ninguém sentirá falta, mas um pai de família, muitos sentirão. Imagina 10 pais de famílias. Bandido, quando vai te assaltar, não avisa, te pega de surpresa. E esse pormenor que vai tirar a sua vida é de milhares de pais de famílias. Se por acaso você estiver armado e tentar reagir, e ainda por cima vão roubar a sua arma. O que é melhor para a sua família? Você vivo ou você morto? Essa é somente a minha opinião a respeito. Todos aqui têm o direito de concordar ou divergir. Esse é o canal democrático, onde prezo o respeito e a educação para com todos. Façam seus comentários, interajam uns com os outros, internautas.
discuta o assunto de modo equilibrado e com bons argumentos. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Pense, duvide e questione. Surpreenda-me. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e fui. If there is no human justice, there is no justice at all.